Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Muito bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a Revista Espírita, agora de 1859. Nós estamos no segundo ano da revista, de novo no número 1 de janeiro de 1859. Como você pode reparar, já mudou até da corzinha aqui. A cor tema deixou de ser roxinho e para ser vermelho, para que fique mais fácil de observar, né, de distinguir. Mas também eu vou continuar seguindo o número dos episódios, porque assim, nós temos a Revista Espírita que é contínua, então os episódios vão ser contínuos também, tá bom? Então vamos, sem demora, dar uma olhadinha lá. Como é que é? Olha lá, a Revista Espírita, ano 2, janeiro de 1859, número 1. E aqui nós vamos ter o texto: A Senhora Alteza, o Príncipe G, eu não sei, a S.A. o Príncipe G, tá? Você depois, se souber, me espiriquita aqui para mim. Então, sem demora, vamos para o texto. Príncipe, Vossa Alteza concedeu-me a honra de dirigir-me várias perguntas relativas ao Espiritismo. Tentarei respondê-las até onde o permita o estado dos conhecimentos atuais sobre a matéria, resumindo, em poucas palavras, o que o estudo e a observação nos ensinaram a respeito. Essas questões repousam sobre os próprios princípios da ciência. Para dar mais clareza à solução, é necessário ter em mente esses princípios. Permite-me, pois, considerar o assunto de um plano um pouco mais elevado, estabelecendo como preliminares certas proposições fundamentais que, aliás, servirão de respostas a algumas de vossas indagações. Fora do mundo corporal visível existem seres invisíveis, que constituem o mundo dos espíritos. Os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas dos que viveram na Terra ou em outras esferas, e que se despojaram de seus invólucros materiais. Os espíritos apresentam todos os graus de desenvolvimento intelectual e moral. Conseguintemente, os bons e maus, esclarecidos e ignorantes, levianos, mentirosos, velhacos, hipócritas, que procuram enganar e induzir ao mal, da mesma forma como os superiores em tudo, que não procuram fazer senão o bem. Essa distinção é um ponto capital. Então a gente percebe que Kardec já está fazendo um resumão do Espiritismo para essa Vossa Alteza aí, que eu não sei dizer como é que é o nome, né? Vossa Alteza, o Príncipe G, a Senhora Alteza, a Senhora... Eu não sei, gente, eu não sei. Mas, enfim, o que nos interessa é que aqui nós teremos justamente um resumo, e eu fiz besteira aqui, um resumo do Espiritismo, e que para a gente é muito, muito interessante, tá? Deixa eu só selecionar aqui porque eu me perdi, fui mexer aqui para dar zoom, para ficar mais fácil para você ler, e acabei me complicando. Mas, ok, vamos então continuar aqui o nosso texto. Vamos lá. Os espíritos nos rodeiam incessantemente, sem que o saibamos, dirigem os nossos pensamentos e as nossas ações, assim influindo nos acontecimentos e nos destinos da humanidade. Frequentemente os espíritos atestam sua presença por meio de efeitos materiais. Tais efeitos nada têm de sobrenatural, assim nos parecendo por repousarem sobre bases que escapam às leis conhecidas da matéria. Uma vez conhecidas essas bases, o efeito entra na categoria dos fenômenos naturais. É assim que os espíritos podem agir sobre corpos inertes e movê-los sem o concurso dos nossos agentes exteriores. Negar a existência de agentes desconhecidos pela simples razão de não os compreender seria impor limites ao poder de Deus e acreditar que a natureza nos tenha dito sua última palavra. Todo efeito tem uma causa, ninguém o contesta. É, pois, ilógico negar a causa pelo simples fato de que é desconhecida. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Quando vemos o braço do telégrafo produzir sinais que correspondem ao pensamento, não concluímos que ele seja inteligente, mas sim que é movido por uma inteligência. Dá-se o mesmo com os fenômenos espíritas. Se a inteligência que os produz não é a nossa, evidentemente encontra-se fora de nós. Nos fenômenos das ciências naturais agimos sobre a matéria e a manipulamos à vontade. Nos fenômenos espíritas agimos sobre inteligências que dispõem de livre arbítrio e não se submetem à nossa vontade. Há, pois, entre os fenômenos comuns e os fenômenos espíritas uma diferença radical quanto ao princípio, razão por que a ciência vulgar é incompetente para julgá-los. Então a gente vê que o Kardec começa a dar um exemplo bem prático sobre
o que é o Espiritismo para uma pessoa que não conhece o Espiritismo. E você vai perceber que este estudo aqui é bem grandinho, né? Mas ele vai dar um baita de um resumo para iniciar aí o ano para quem não conhece. Então, assim, não me cabe nem comentar a respeito, porque é tão óbvio e tão claro que o Kardec está dizendo que nós vamos seguir aí lendo juntos. Vamos lá. O espírito encarnado tem dois envoltórios, um material, que é o corpo, e outro semimaterial e indestrutível, que é o perispírito. Deixando o primeiro, o espírito conserva o segundo, que, para ele, constitui uma espécie de corpo, mas cujas propriedades são essencialmente diferentes. Em seu estado normal, o perispírito nos é invisível, embora possa tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. Tal é a causa do fenômeno das aparições. Os espíritos não são, pois, seres abstratos, indefinidos, mas seres reais e limitados, com existência própria, pensando e agindo em virtude de seu livre-arbítrio. Estão em toda parte, à nossa volta, povoam os espaços e se transportam com a rapidez do pensamento. Os homens podem entrar em relação com os espíritos e receber comunicações diretas por meio da escrita, da palavra, e por outros meios. Estando os espíritos ao nosso lado, ou podendo, por certos intermediários, atender ao nosso apelo, com eles podemos estabelecer comunicações continuadas, da mesma forma que um cego pode fazê-lo com as pessoas que não vê. Certos indivíduos são mais dotados que outros de uma aptidão especial para transmitir comunicações dos espíritos, são os médiuns. O papel do médium é o de um intérprete, é um instrumento de que se serve o espírito. Esse instrumento pode ser mais ou menos perfeito, do que resultam comunicações mais ou menos fáceis. Os fenômenos espíritas são de duas ordens: as manifestações físicas e materiais e as manifestações inteligentes. Os efeitos físicos são produzidos por espíritos inferiores, os espíritos elevados não se ocupam dessas coisas, do mesmo modo que os nossos sábios não se entregam a ações que exijam grande vigor físico. Seu papel é instruir pelo raciocínio. As comunicações tanto podem emanar de espíritos inferiores como de espíritos superiores. Como os homens, os espíritos são reconhecidos por sua linguagem. A dos espíritos superiores é sempre séria, digna, nobre e cheia de benevolência. Toda expressão trivial ou inconveniente, todo pensamento que choca a razão e o bom senso, que denota orgulho, acrimônia ou malevolência, procede necessariamente de um espírito inferior. Então, assim, um resumão do resumão. Você pode passar este episódio para quem nunca conheceu o Espiritismo, porque o Kardec está fazendo aí um baita resumo, né? Dizendo que existe um mundo espiritual que é composto por homens e que a gente vai conhecê-los pelos seus discursos, né? Um discurso uma fala trivial, baixa, sem conhecimento, denota que é um espírito realmente menos evoluído, e uma fala mais inteligente, mais profunda, mais amorosa vai denotar que é um espírito mais conhecido. Continuando. Os espíritos elevados só boas coisas ensinam, sua moral é a do Evangelho, só pregam a união e a caridade e jamais se enganam. Os espíritos inferiores dizem absurdos, mentiras e muitas vezes até grosserias. A eficiência de um médium não consiste apenas na facilidade das comunicações, mas, sobretudo, na natureza das comunicações que recebe. Um bom médium é o que simpatiza com os espíritos bons e só recebe boas comunicações. Todos nós temos um espírito familiar, que a nós se liga desde o nascimento, guia-nos, aconselha e protege, é sempre um espírito bom. Além do espírito familiar, existem aqueles que atraímos graças à sua simpatia por nossas qualidades e defeitos ou em virtude de antigas afeições terrenas. Daí se segue que, em toda reunião, há uma multidão de espíritos mais ou menos bons, conforme a natureza do meio. Olha que legal. Aí o Kardec começa com uma pergunta, né? Podem os espíritos revelar o futuro? Porque todo mundo, quando pensa em espiritismo, acha que os espíritos estão aí para ficar falando sobre o futuro, né? Vamos ver o que ele responde. Os espíritos não conhecem o futuro, senão em razão de sua elevação. Os inferiores nem mesmo o seu próprio futuro conhecem, com mais forte razão, desconhecem o dos outros. Os espíritos superiores o conhecem, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Em princípio, e por um sábio desígnio da providência, o futuro nos deve ser ocultado. Se o conhecêssemos, nosso livre-arbítrio seria tolhido. A certeza do sucesso tirar-nos-ia a vontade de fazer qualquer coisa, porque não veríamos a necessidade de nos darmos a esse trabalho, a certeza de uma desgraça nos desencorajaria. Todavia, há casos em que o conhecimento do futuro pode ser útil, embora nessa situação jamais possamos ser juízes.
Os espíritos nos revelam quando o julgam conveniente e quando têm a permissão de Deus. Então o fazem espontaneamente, não a pedido nosso. É preciso esperar com confiança a oportunidade e, sobretudo, não insistir em caso de recusa, pois, de outro modo, correríamos o risco de tratar com espíritos livianos que se divertem à nossa custa. Kardec é sempre fantástico porque ele vem falar de forma de perguntas, né? Então ele fez um baita de um resumo, e aí vem essas perguntas que é um questionamento comum, né, das pessoas de todos os lados. Então vamos para a segunda pergunta, todos os lados, de todos os povos. Vamos para a segunda pergunta. Os espíritos podem guiar-nos por meio de conselhos diretos nas coisas da vida? Bom, todo mundo quer saber sobre o futuro e todo mundo quer saber realmente se o espírito pode nos dizer assim, olha, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, fecha esse negócio, não fecha aquele negócio. A gente acha que o espírito está aí para ser o nosso serviçal, né? Mas vamos ver o que o Kardec responde. Sim, podem e o fazem de bom grado. Esses conselhos nos chegam diariamente pelos pensamentos que nos sugerem. Muitas vezes fazemos coisas cujo mérito nos atribuímos quando, na realidade, resultam apenas de uma inspiração que nos foi transmitida. Ora, como estamos rodeados de espíritos que nos influenciam neste ou naquele sentido, temos sempre o livre-arbítrio para nos guiar na escolha, e felizes seremos se preferirmos o nosso gênio bom. Além dos conselhos ocultos, podemos obter estes diretamente por meio de um médium, mas aqui é o caso de recordarmos os princípios fundamentais que acabamos de emitir. A primeira coisa a considerar é a qualidade do médium, se não somos nós próprios. Um médium que só boas comunicações obtém, que por suas qualidades pessoais não simpatiza senão com os espíritos bons, é um ser precioso, do qual podemos esperar grandes coisas, desde que o secundemos na pureza de suas próprias instruções e o utilizemos convenientemente, direi mais, é um instrumento providencial. Não menos importante, o segundo ponto consiste na natureza dos espíritos aos quais nos dirigimos. Não devemos crer que possamos ser guiados corretamente pelo primeiro que apare C maiúsculo A. Aquele que visse nas comunicações espíritas apenas um meio de adivinhação e no médium leitor de Biuna Dichan enganar-se arredondamente. Buena dicha é bom conselho, bem dizer, né? É um leitor de sorte, digamos assim. É preciso considerar que no mundo dos espíritos temos amigos que por nós se interessam, muito mais sinceros e devotados do que os que tomam esses títulos na Terra e que não têm o menor interesse em nos lisonjear ou em nos enganar. Então vamos lá, Kardec está falando sobre a questão de nós termos a condição de ser inspirados pelos nossos amigos, especialmente os nossos amigos, os nossos espíritos familiares, né? Que, como o próprio nome diz, geralmente são nossa família que já desencarnou, dessa ou de outras encarnações, e que podem nos inspirar bons conselhos, mas também pode nos inspirar maus conselhos, tá? Acredito que ele vai falar sobre isso. E que quando a gente pede um conselho material, apenas espíritos que se importam com o material que vão dar estes conselhos. São conselhos legais, bacanas? Então, depende do seu objetivo. Se for para ganhar dinheiro, você vai ter opiniões, e aqui fala sobre médiuns, né? Além de inspirações, mas médiuns também que podem dar estes depoimentos, fazer essa intermediação. Se o espírito vai falar de algo material, que você quer ganhar dinheiro, tirar vantagem em cima de alguém, etc. e tal, você sabe que é um espírito que também tem a mesma afinidade. Portanto, não espere muito coisa boa vindo por aí. Mas vamos continuar a leitura. São, além do nosso espírito protetor, parentes ou pessoas a quem nos afeiçoamos quando vivas, ou espíritos que nos querem o bem por simpatia. Quando chamados vêm de boa vontade e até mesmo quando não são chamados, muitas vezes os temos ao nosso lado, sem que os suspeitemos. Por intermédio dos médiuns podemos pedir-lhes conselhos diretos e os recebemos mesmo espontaneamente, sem que lhes tenhamos pedido. Fazem-no sobretudo na intimidade, no silêncio, e desde que nenhuma influência estranha os venha perturbar. São, aliás, muito prudentes e, de sua parte, jamais devemos temer uma indiscrição. Calam-se quando ouvidos em demasia. Fazem-no ainda com mais prazer quando estão em frequente comunicação conosco. Como não dizem, senão coisas adequadas e conforme a oportunidade, é preciso esperar a sua boa vontade e não acreditar que, à primeira vista, venham satisfazer a todos os nossos pedidos. Querem assim provar que não estão às nossas ordens.
A natureza das respostas depende muito da maneira de fazer as perguntas. É necessário aprender a conversar com os espíritos, como se aprende a conversar com os homens. Em tudo é preciso experiência. Por outro lado, o hábito faz que os espíritos se identifiquem conosco, e com o médium, os fluidos se combinem, e as comunicações sejam mais fáceis. Então, entre eles e nós estabelecem-se verdadeiras conversações familiares. O que não dizem num dia falarão noutro. Habituam-se à nossa maneira de ser, como nós a deles. Ficamos reciprocamente mais à vontade. Quanto à ingerência dos espíritos maus e dos espíritos enganadores, o que constitui o grande escolho, a experiência nos ensina a combatê-los e podemos sempre evitá-los. Se não lhes damos atenção, eles não vêm porque sabem que vão perder tempo. Então, assim, nós podemos obter comunicações de tanto espíritos felizes, bondosos, familiares, como espíritos que querem o nosso mal. Como é que a gente vai distinguir isso? Com as respostas, né? Com tudo aquilo que eles falam. Então a gente precisa ter a mesma sagacidade que a gente tem quando conversa com uma pessoa ao vivo. Simples assim, sem uma pessoa encarnada com um conselho, você vai pedir um conselho de uma pessoa estranha no meio da rua, né? Então, o que te faz o bom senso fazer? Ficar com o pé atrás e não acreditar em tudo, né? Muita gente acaba caindo em golpe justamente porque acredita piamente nessas pessoas sem exigir o mínimo de provas e, enfim. No mundo espiritual, mais difícil é, porque você não está vendo, né? Então, pode ser qualquer pessoa do lado de lá que está te soprando isso. Vamos continuar. Qual poderá ser a utilidade da propagação das ideias espíritas? Sendo o espiritismo a prova palpável e evidente da existência, da individualidade e da imortalidade da alma, é a destruição do materialismo, essa negação de toda a religião, essa chaga de toda a sociedade. Então, o principal ponto do espiritismo é justamente combater o materialismo, tanto que Kardec, quando fala sobre o que é o espiritismo, ele fala que não é uma religião, mas é um potente auxiliar. Por quê? Porque está contra a própria, digamos assim, está contra o materialismo. Então, toda religião vem falar do mundo espiritual ou vem falar de algo a mais do que o próprio materialismo. Portanto, todas as religiões deveriam não combater o espiritismo, mas incentivar, porque é o único que vai, depois da morte, explicar muita coisa. Mas vamos continuar aqui. O número dos materialistas que ele conduziu a ideias mais sãs é considerável e aumenta diariamente. Só isso seria um benefício social. Não somente prova a existência e a imortalidade da alma, como ainda mostra o seu estado feliz ou desgraçado, conforme os méritos desta vida. As penas e recompensas futuras não são mais uma teoria, mas um fato patente aos nossos olhos. Ora, como não há religião possível sem a crença em Deus, na existência da alma e nas penas e recompensas futuras, o Espiritismo traz de volta essas crenças. C cedilha maiúsculo, a S as pessoas nas quais elas estavam apagadas, resulta daí que ele é o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas. Da religião aos que não a possuem, fortifica naqueles em que é vacilante, consola pela certeza do futuro, faz suportar com paciência e resignação as tribulações da vida, e desvia do pensamento o suicídio, ideia que naturalmente repelimos quando vemos as consequências, eis porque são felizes os que penetraram em seus mistérios. Para eles o Espiritismo é a luz que dissipa as trevas e as angústias da dúvida. Se considerarmos agora a moral ensinada pelos espíritos superiores, concluiremos que ela é toda evangélica, prega a caridade evangélica em toda a sua sublimidade, e faz mais. Mostra a sua necessidade tanto para a felicidade presente quanto para a futura, porque as consequências do bem e do mal que fazemos estão diante dos nossos olhos. Reconduzindo os homens aos sentimentos de seus deveres recíprocos, o Espiritismo neutraliza o efeito das doutrinas que subvertem a ordem social. Olha, duas coisas principais aí que a gente vê no texto, né? Primeiro que ele está falando, mas daí resulta que ele é o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas, né? Da religião aos que não possuem, ou seja, essa ligação com Deus, e também a moral ensinada pelos espíritos superiores é evangélica, porque prega a caridade em toda a sua sublimidade e mostra a sua necessidade tanto para a felicidade presente quanto para a futura. Então, é muito interessante essas considerações, né, que Kardec faz a respeito do espiritismo. Tem mais uma pergunta aí. Não podem essas crenças representar um perigo para a razão?
Todas as ciências não forneceram o seu contingente para os hospitais de alienados? Devemos, por isso, condená-las? Não estão largamente representadas entre elas as crenças religiosas. Seria justo, por isso, proscrever a religião? Acaso conhecemos todos os loucos produzidos pelo medo ao diabo? Todas as grandes preocupações intelectuais levam à exaltação e podem reagir de maneira lastimável sobre um cérebro fraco. Teríamos razão de ver no Espiritismo um perigo especial se ele fosse a única causa, ou a causa preponderante, da loucura. Fez-se grande alarido a respeito de 2 ou 3 casos que, em outras circunstâncias, não teriam merecido nenhuma atenção, a não ser se levar em consideração as causas predisponentes anteriores. Poderíamos citar outros em que, bem compreendidas, as ideias espíritas poderiam deter o desenvolvimento da loucura. Não à toa, como você pode reparar, que, nós não temos mais, como que chama os lugares, hospícios? Nós não temos mais hospícios, graças a Deus, e graças à pesquisa, aos acadêmicos, à psicologia, à psiquiatria, né? Mas temos hospitais que são especializados, aqui em São José do Rio Preto nós temos o Bezerra de Menezes, que são especializados em doenças mentais ou dificuldades mentais, etc. e tal. E não à toa, como aqui, por exemplo, ele tem, a sua fundação e a sua direção é espírita. Por quê? Porque muito do que a ciência acha de transtornos mentais é simplesmente uma mediunidade não controlada. E estas instituições, sendo espíritas, compreendem também isso, e não é que vão fazer do hospital um centro espírita, mas eles conseguem aplicar técnicas, além das técnicas psiquiátricas e da ciência, também enxergar um pouco além e fazer coisas que não vai prejudicar absolutamente ninguém, e muita gente evolui muito bem, não só com as medicações, mas sim com essa compreensão além, tá? Continuando. Em resumo, o Espiritismo não oferece maior perigo de loucura do que as 1001 causas que a produzem diariamente. Digo mais, oferece bem menos perigo, visto trazer em si mesmo o corretivo, e pela direção que dá às ideias e a calma que proporciona ao espírito dos que o compreendem, pode neutralizar o efeito das causas estranhas. O desespero é uma dessas causas. Ora, ao nos fazer encarar as coisas mais desagradáveis com sangue frio e resignação, o Espiritismo atenua os funestos efeitos do desespero. Muito interessante, né? Eu acho que é bem legal da gente pontuar isso, porque antigamente se falava assim, mas o Espiritismo, ele deixa as pessoas alienadas e elas acabam ficando loucas, né? Lógico, até isso falaram. É o contrário. Geralmente o Espiritismo vem explicar que as pessoas não estão loucas, só tem sensibilidade, tem mediunidade, vem espíritos. Tem tanta gente que a gente vê no meio da rua que está conversando, por exemplo, com ninguém. E aí você fala assim, essa pessoa é louca. Não, mas em centro espírita os médiuns conversam com ninguém. Ninguém da vida física, né? Continuando, as crenças espíritas não são a consagração das ideias supersticiosas da antiguidade e da Idade Média, e assim não devem ser endossadas? Olha que interessante. As pessoas sem religião não taxam de superstição a maioria das crenças religiosas. Uma ideia só é supersticiosa quando é falsa, deixa de o ser quando se torna uma verdade. Está provado que no fundo da maioria das superstições existe uma verdade amplificada e desnaturada pela imaginação. Ora, tirar dessas ideias todo o seu conteúdo fantástico e deixar apenas a realidade é destruir a superstição. Tal é o efeito da ciência espírita, que põe no que há de verdadeiro e de falso nas crenças populares. Por muito tempo as aparições foram consideradas como crenças supersticiosas, hoje, que são fato provado e, mais ainda, perfeitamente explicado, entraram no domínio dos fenômenos naturais. Por mais que as condenemos, não impediremos que continuem a produzir-se. Todavia, os que se deram conta e as compreenderam, não apenas não se apavoram como estão satisfeitos, e isso a tal ponto que aqueles que não têm essas ideias desejariam tê-las. Deixando o campo livre à imaginação, os fenômenos incompreendidos representam a fonte de uma porção de ideias acessórias absurdas que degeneram em superstição. Mostremos a realidade, expliquemos a causa e a imaginação se detém no limite do possível. O maravilhoso, o absurdo, o impossível desaparecem e com eles a superstição. Tais são, dentre outras, as práticas cabalísticas, a virtude dos signos e das palavras mágicas, as fórmulas sacramentais, os amuletos, os dias nefastos, as horas diabólicas e tantas outras coisas
que o espiritismo bem compreendido demonstra o ridículo. Tais são, príncipe, as respostas que julguei adequadas às perguntas com que me honrastes. Sentir-me-ei feliz se elas puderem corroborar as ideias que Vossa Alteza já possui sobre o assunto e vos levarem a aprofundar uma questão de tão elevado interesse. Mas feliz ainda se meu concurso ulterior puder ser de alguma utilidade. Com mais profundo respeito, sou, de Vossa Alteza, muito humilde e muito obediente servidor, Allan Kardec. Nossa, fantástico. A gente começou o ano bem, tá? Lembrando que nós estamos começando a Revista Espírita de 1859, no ano de janeiro, primeira edição. E Kardec já traz aí uma resposta a Vossa Alteza, né? O príncipe é VS, Vossa Senhora. Enfim, não sei, é Vossa Alteza porque ele falou que é, tá? Então não discute com Kardec, hein? Ai, ai, ai. No próximo episódio, nós vamos ver o segundo artigo do senhor Adrien, médium vidente. E claro que eu estarei te esperando. Obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau!